Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos estar falando sobre a última parashá, a última porção da Torá, e vamos falar sobre Vezot HaBerahá. Esta é a bênção. Eu gostaria de rapidamente descrever aqui, em poucas palavras, aquilo que Moshe diz sobre o povo judeu, a grandeza do povo judeu. E eu gostaria de ler alguns versículos para você, para que a gente pudesse trabalhar um tema bem interessante nessa parashá. Deuteronômio 33, 2, está escrito assim: Disse, pois, o Eterno veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Param, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da Torá. Na verdade, ambos povos, todos os seus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Agora, isso aqui é importante. Moshe nos deu a Torá por herança da congregação de Yaakov. Interessante que a Torá foi dada para Israel como uma herança. Isso aqui é algo assim fantástico. Quer dizer que o povo de Israel, as 12 tribos de Jacó, eles receberam a Torá como uma herança. E uma coisa interessante é que a palavra herança que aparece aí na Torá é morachá. Ou seja, ela é uma herança espiritual que aponta para Yeshua. Porque na raiz de Morachá nós temos também a raiz do nome Yeshua. Isso é uma coisa muito interessante. Eu quero agora só te mostrar algumas coisas em relação a essa herança que o Eterno deu para o povo de Israel, que é a Torá. O Midrash diz que a Torá ela é uma lei de fogo. Por que o Midrash diz isso? Por que o comentário do Midrash fala isso? Então vamos ver primeiro. Primeira coisa que a gente precisa destacar. O Midrash comenta que a Torá existiu antes da criação do universo. Antes de ser entregue à humanidade, ela foi escrita perante o Eterno em fogo negro sobre fogo branco. Moshe então escreveu com tinta sobre pergaminho. Lendo só essas palavras, para a gente fica parecendo uma coisa natural, legal. Então a Torá existiu antes da criação do universo, antes de ser entregue à humanidade, ela já estava escrita. Entendi, legal isso, bacana. Mas e aí, qual que é a conexão? A tradição rabínica diz que o Mashiach seria a Torá viva. E aí eu vou pegar agora este comentário da Torá e vou ligar para você com alguns versos aqui em João capítulo 1, para a gente poder pensar um pouco sobre isso. João diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Esta estava no princípio junto com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a alcançaram. Gente, que coisa tremenda! Então, o que Yohanan, João, lá no capítulo 1, no seu prólogo, está dizendo para a gente é que Yeshua é essa Torá viva que existiu antes da criação do universo, que inclusive o universo foi feito através dele. E a tradição rabínica diz que o universo foi criado com as 22 letras da Torá. Olha só que coisa interessante. Gente, que maravilha. Então, Yeshua, ele aparece em Yohanan conectado com a tradição rabínica para nos mostrar o seguinte, que ele, que é a palavra do Eterno, já existia antes da criação do universo. Ele já era antes do universo existir. E que todo o universo, inclusive o mundo espiritual, foi criado a partir dele.
E isso mostra para a gente o seguinte: toda a criação estava na mente do Eterno, mas ela vai passar por Yeshua para que ela possa acontecer e tornar-se realidade. Inclusive, todos os seres celestiais foram criados por Yeshua, todos eles que se transformaram depois em demônios, aqueles que caíram, foram expulsos da eternidade, se transformaram em demônios. Estes seres foram criados por Yeshua. Aí, amados, nós conseguimos entender algumas coisas que são fantásticas da Escritura. Nós conseguimos entender o significado de quem é Yeshua e podemos entender tudo aquilo que ele fez. Nossa, isso é tremendo! Quando Yeshua foi tentado lá em Mateus capítulo 4, o adversário, ele disse assim, Mateus 4, 6 e 7, e disse: se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo, porque escrito está, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca com o pé tropeces em alguma pedra. E Yeshua replicou dizendo: também está escrito, não tentará o Eterno teu Criador. Quando Yeshua diz isso para o adversário, para quem lê isso cuidadosamente, pode parecer estranho dizer assim: Yeshua está dizendo para Satanás que ele é o Eterno que o criou? Como assim? Então, quando nós lemos Yohanan capítulo 1, junto com a tradição rabínica, com a tradição judaica, nós entendemos que aquilo que a tradição diz que a Torá criou todas as coisas, que a Torá viva criou todas as coisas, que a Torá viva nós sabemos que é o Messias, e o Messias é Yeshua. Então nós entendemos que quando Yeshua disse para aquele ser estas palavras, ele acabou dizendo para ele o seguinte: lembra quem te criou, indivíduo? Fui eu. Tenha mais respeito comigo, cuidado com o que você está fazendo, porque eu te criei. Você só veio à existência através de mim, agora você quer me derrubar? Não vai ser assim, não. Isso são as minhas palavras, lógico. Mas para você poder entender como que isso foi tremendo, como a Torá se conecta com a Brit Hadashah e junto com a tradição rabínica de uma forma tão excelente, tão linda, apontando sempre para o Mashiach, para Yeshua. Uma outra coisa interessante também, irmãos, que eu quero aqui mostrar para você, é que o segundo ponto do Midrash diz o seguinte: a Torá foi entregue em meio ao fogo. Os anjos descendo com o Eterno ao Har Sinai estavam em chamas. A montanha estava em chamas. Foi dado pelo Eterno, que é chamado um fogo devorador. A face do agente do Eterno, que é Moshe, reluziu por entre o fogo. Olha que coisa interessante. Então, o Eterno teve alguém, um mediador, para poder entregar a Torá para o povo de Israel. Olha só que interessante. Essa Torá veio dos céus com chama, com fogo, um fogo devorador, e houve um agente do Eterno para que essa Torá fosse entregue ao povo de Israel. E quando nós lemos a história de Yeshua na Brit Hadashah, Yeshua vem dos céus trazendo esse fogo do Eterno, porque ele traz purificação e traz juízo também. Nós vimos isso acontecer várias vezes na Brit Hadashah. E Yeshua é o agente do Eterno, é esse intermediário que entrega a Torá para o povo. Ou seja, a nova Torá, a Torá restaurada, a Torá viva, está sendo entregue ao povo de Israel através de Yeshua. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Nós notamos como há essa conexão entre a tradição rabínica, mais uma vez, a Brit Hadashah e a pessoa de Yeshua. Olha só como isso é tremendo. Então, quando a gente fala sobre isso, aí a tradição rabínica diz que Moshe abençoou os judeus para que merecessem a vida eterna no mundo vindouro por terem aceitado a Torá. Meu pai, se você entendeu essas palavras do Midrash, elas estão dizendo o seguinte: que o Eterno deu a Torá para que o povo de Israel a recebesse, e quem recebia a Torá tinha vida
eterna. Não foi isso que Yeshua disse? Não foi isso que Yeshua veio fazer? Então a conexão é total de Yeshua, do seu ministério, das suas palavras com a tradição rabínica. E a tradição rabínica ainda diz o seguinte: eles a merecem, pois se colocaram de pé no Monte Sinai e aceitaram o jugo da Torá. Olha o que Yeshua diz sobre isso. Yeshua diz assim, Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau! As palavras de Yeshua complementam aquilo que o Midrash está dizendo. E Yeshua estava dizendo assim: pode vir, vem para mim, que eu vou aliviar a sua carga, porque eu vou te dar um jugo que é o jugo da Torá viva. Esse jugo da Torá viva vai trazer algo fantástico sobre você e vai te dar a vida eterna. Se vocês quiserem, vocês podem vir a mim e eu farei isso por vocês. E é justamente isso que a tradição rabínica diz. Então, amados, quando nesta paraxá de Vezot Haberahá, Moshe abençoou o povo de Israel, dizendo que foi dado ao povo de Israel uma morachá, uma herança espiritual, que é justamente a Torá viva, nós não nos surpreendemos, porque nós percebemos o seguinte: Moshe declarou que ele deu a Torá por herança da congregação de Jacob. Isso é uma herança para nós, que temos em nossas vidas não só Yeshua, mas também nas nossas veias o sangue da casa de Israel. Essa morachá, essa herança espiritual é para mim e para você, que desejamos e precisamos da salvação. E Yeshua para nós é essa Torá viva que desceu dos céus para fazer morada na nossa vida e no nosso coração, e para transformar o nosso caráter, para que nós possamos alcançar a perfeita varonilidade no Mashiach e Yeshua. Eu espero que você possa ter entendido, e essa última paraxá, que é Vezot Haberahá, esta é a bênção, que ela possa estar sendo transmitida para a sua vida hoje. Esta é a bênção da vida eterna que nós recebemos. Moshe termina a Torá justamente com essa bênção e com a bênção das 12 tribos de Israel, que é aquilo que nós recebemos nesse fechamento das porções da Torá. Que a minha vida e a sua vida sejam abençoadas por Yeshua, com vida eterna, com cura, com restauração, com uma transformação de caráter, para podermos estar cada vez mais próximos do nosso Mashiach e Yeshua. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Vejo vocês já na nossa próxima paraxá, em nome de Yeshua. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí, dê um joinha aí, favorite o nosso vídeo, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo, se inscreva no nosso canal. Nos vemos